Olá, meus futuros colegas, minhas futuras colegas, como vocês estão? Reta final, né? Aulão de véspera, imagino que a adrenalina esteja a mil, a ansiedade a mil, mas vamos manter a calma, que eu tenho certeza que essa é a chance de vocês. Eu não estou ao vivo como os meus colegas, né? Essa minha aula foi gravada, porque se tudo correu bem, eu casei, nesse momento eu estou em lua de mel, né? Então vamos torcer para que tenha dado tudo certo, mas eu não podia deixar de estar aqui com vocês nesse momento tão importante, nesse aulão de véspera, tipo essa baita preparação que nós fizemos juntos, né? Tantas aulas do YouTube, o curso da Polícia Civil, a gente se preparou tanto, né, para esse momento. Eu não podia deixar vocês nesse aulão de véspera, nesse momento tão importante. E eu quis deixar gravado, então, a nossa revisão de direito penal. E eu tenho certeza que vocês já sabem toda a matéria que eu vou dar, tenho certeza disso, mas vocês vão rever e muita coisa que vocês não estão lembrando, ou que de repente não tinha certeza, que estava confundindo. Aqui vocês vão tirar todas essas dúvidas, que eu não aceito menos do que vocês gabaritando em direito penal. Combinado, pessoal? Vamos gabaritar, vamos manter a calma para não cair em pegadinha. Eu tenho certeza que vocês vão gabaritar. Em breve estaremos juntos nos plantões. Vamos começar esse nosso material. Eu trouxe os crimes mais importantes, né? Que eu entendo que são os crimes que a gente tem mais coisa para falar, que tem mais probabilidade de cair. Então, eu não trouxe toda a matéria de direito penal, que seria impossível para uma revisão, mas eu trouxe o que eu considero mais importante e que eu acredito que vai fazer uma baita diferença, né, nesse momento de uma revisão, tá? Então, vamos dar uma olhadinha primeiro nos crimes contra a vida. Eu quero começar com vocês com o que inaugura, né, o Código Penal, com os crimes mais importantes do Código Penal. Por que os crimes mais importantes? Porque de todos os bens que nós temos, com certeza o bem-vida é o maior deles, porque sem vida não há nenhum outro bem. Não adianta eu querer defender a minha dignidade, defender a minha liberdade, defender a minha integridade física, se eu não tenho vida. Então, para eu defender qualquer outro direito, eu tenho que estar no mínimo vivo. Então, eu tenho que entender que o maior direito que nós temos é o direito de viver, de permanecer vivo, de existir. E por isso, nós temos que dar muita atenção para esses crimes contra a vida. E lembrando que, como eu falei nas nossas aulas, nós temos 4 crimes contra a vida: homicídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, infanticídio e aborto. Cuidado com pegadinhas sobre esse assunto. Feminicídio é um crime contra a vida? Pessoal, é um crime que atinge o bem-vida, mas não é um crime autônomo, tá? O feminicídio, ele é uma qualificadora do homicídio. Então, a gente já teve pegadinha nesse sentido, não vamos cair nesse tipo de pegadinha. O homicídio é um crime contra a vida, o feminicídio está lá dentro dele, não é considerado um dos crimes contra a vida, tá? Então, ele é um crime contra a vida, ele protege a vida da mulher, né, em decorrência de gênero, mas não é um crime autônomo. Contra a vida, os autônomos são homicídio, instigação, auxílio ao induzimento ao suicídio, infanticídio e o aborto. Cuidado, que também por maldade, muitas vezes o examinador, quando ele fala do nosso segundo crime contra a vida, o induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, às vezes ele fala sobre o induzimento, instigação ou auxílio à automutilação, e ambos, tanto o auxílio ao suicídio quanto a automutilação, estão previstos no mesmo artigo, tá? E está lá nos crimes contra a vida. A gente tem essa proteção dessa automutilação, principalmente por conta desses jogos online que a gente tem visto, onde os adolescentes são estimulados, induzidos, instigados a se automutilarem, a tentarem até contra a vida, a cheirar desodorante, ficar escrevendo coisa no corpo e vários desafios que muitas vezes o último acaba sendo um suicídio, tá? Então, é um crime muito importante, a gente tem que dar bastante atenção para esse artigo. Lembrando que hoje esse induzimento, instigação, auxílio ao suicídio não exige um resultado, morte ou lesão grave, tá? Basta induzir, instigar ou auxiliar que a gente já tem o crime consumado. Lembrando também que quando a gente fala em auxílio ao suicídio, a gente está falando de
prestar um auxílio, por exemplo, eu empresto a minha arma. Ah, Milena, tô pensando em me matar. Ah, tá, toma minha arma, se mata aí. Ah, tô pensando em tomar veneno de rato. Ah, tá, e você não tá conseguindo comprar? Não, eu compro pra você. Então, eu auxilio. Eu empresto um instrumento, de alguma forma auxilio. A partir do momento que eu cometo os atos executórios, eu não estou mais auxiliando, eu estou matando aquela pessoa. Então, se meu amigo fala, ó, quero me matar, eu falo, ah, se mata sim, presta arma, empresto. Aí ele fala, não tô com coragem. Dá para você atirar em mim, por favor? Porque eu quero me matar, mas eu não tô com coragem. Nesse momento, se eu pegar a arma e der um tiro, eu não estou mais auxiliando o suicídio, eu estou cometendo um homicídio, eu estou matando, eu estou cometendo os atos executórios de um homicídio, tá? Prestem bastante atenção nisso. O infanticídio, que é aquela mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, por estar naquele estado puerperal. Lembrando que o estado puerperal não é o puerpério, todas as mães passam por puerpério, né? Eu tive filho há pouco tempo, tive puerpério, aquela alteração hormonal, às vezes pode dar tristeza, pode dar nervosismo, várias coisas, né? A gente pode ter várias alterações, mas nada tão tão substancial, tão importante que poderia justificar eu matar o meu filho, tá? Eu tô com aquela alteração hormonal, tô me sentindo triste, mas não mataria o meu filho por causa daquilo. Então, quando a gente fala nesse estado puerperal que o legislador trouxe pra gente, ele tá falando de um desequilíbrio fisiopsíquico, hormonal, psicológico e tudo mais que faz com que a mãe cometa um ato que ela não cometeria em condições normais, né? Ela realmente perde a sua capacidade de entender o que ela está fazendo, né? Ela perde. Ela não tá no seu estado normal, né? Não está louca. Se ela perder totalmente a razão, não souber o que está fazendo e tal, a gente pode falar até numa inimputabilidade. Aqui é um privilégio, uma forma de homicídio privilegiado que o legislador trouxe para a gente para proteger aquela mulher que, por conta desse desequilíbrio fisiopsíquico, acaba fazendo algo que não faria em condições normais, tá? Como se comprova? Apenas mediante laudo. Cuidado, pessoal, tem doutrinadores que dizem que toda mulher que acabou de ter filho tá no estado puerperal e se matar entra nesse artigo. Isso está errado. Precisa de laudo pericial, precisa comprovar que ela está com essa alteração fisiopsíquica, precisa comprovar que ela realmente fez algo que ela não gostaria de ter feito. Pode existir a mãe que planeja, né? A hora que eu tiver, vou matar, e planeja tudo, e assim que tem, acaba matando aquele filho. Então, não há o que se falar no infanticídio, mas sim no homicídio até qualificado. Na minha aula eu cito exemplos, né? Infelizmente tive 3 casos muito próximos, e um era infanticídio, outro não era, então eu gosto de citar exemplos. E eu sempre mostro que o que comprova realmente é o laudo pericial feito pelo corpo médico, né? Psiquiatra, psicólogo, médico e tudo mais. Não por mim, delegada, não sou eu que vou analisar se é ou não um estado puerperal. E tem prazo de duração esse estado puerperal? Não tem um prazo determinado por lei, tá, pessoal? Fiquem bastante atentos a isso. O laudo vai comprovar, lógico, que há 1 ano depois do parto. Dá para falar em estado puerperal? Não, né? O artigo fala logo após. Mas esse logo após, ele não tem uma data certa. Se o laudo comprovar que ela ainda estava nesse estado puerperal, entra no logo após, tá? Então, cuidado que não existe um prazo certo. Ah, 3 horas, 1 dia, 3 meses, não existe um prazo certo, tá? E por fim, o nosso quarto crime contra a vida é o aborto. Cuidado aqui, pessoal. Os outros 3 crimes protegem o direito de permanecer vivo. Aquelas pessoas já nasceram, elas já existem, já estão aí respirando, aprontando, fazendo tudo que elas querem, e elas têm o seu direito de permanecer vivo interrompido, elas têm a vida interrompida. Aqui no aborto, embora esteja nos crimes contra a vida, o que é protegido aqui é uma expectativa de vida, né? Então, protege-se aquele feto, aquela concepção que vai, se tudo der certo, se tudo correr dentro do normal, vai vir a ser uma vida. Protege-se a expectativa de vida, tá? Não protege o direito de permanecer vivo, mas sim uma expectativa de vida.
mas é considerado pelo nosso legislador um crime contra a vida. No aborto, o que mais cai? Primeiro, a gente saber que tem o autoaborto, o consentimento para o aborto, ambos cometidos pela gestante, e tem os crimes cometidos por terceiro, né? Que é o aborto com consentimento e o aborto sem consentimento ou com consentimento não válido. Essas são as formas de aborto que a gente tem. Aborto culposo é acidente, pessoal, não é crime, não há previsão de punição para aborto culposo. Cuidado aqui. E o que o examinador adora quando ele fala de aborto? Ele gosta muito das formas de aborto legal previstas em lei. E quais são essas? Se não houver outro meio de salvar a gestante, que é o aborto necessário, o médico vai necessariamente salvar a gestante. Ah, a família não pode resolver que salve o feto? Não. Sempre o médico tem que salvar uma vida que já existe, que tem um maior valor social, né? A pessoa já existe, já está lá, né, vivendo, não dá para preferir uma expectativa de vida do que aquela pessoa que já está viva, né? Quando a gente põe na balança, a vida que já existe prevalece. Então, sempre que não houver outro meio de salvar a gestante, a gente tem o aborto necessário para salvar a gestante, cometido por médico. E se a gravidez resultar de estupro, a gestante pode optar pelo aborto. O médico fará o aborto independente de registro de ocorrência, independente de BO, independente de processo, independente de qualquer coisa. Se o médico se convencer que aquela vítima realmente foi uma vítima de estupro e se ela quiser interromper a gravidez dela e manifestar a vontade, o médico fará esse aborto sentimental. Dois pontos bem importantes. Menor de 14 anos não tem consentimento válido para nenhum ato libidinoso aqui no Brasil, certo? Qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é um estupro de vulnerável. Portanto, menor de 14 anos não tem como estar grávida. Se estiver grávida, é porque foi vítima de um estupro pela nossa legislação. Então, a menor de 14 anos sempre terá direito à interrupção da gravidez, terá direito ao aborto legal, tá bom? O aborto sentimental, né, nesse caso. Outra coisa importante, hoje o STF entende que é possível a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo, porque não tem previsão de vida de vida extrauterina, né? Pode ser que nasça, mas não tem como viver, né? Ele não tem atividade cerebral, não tem como viver. Então, o STF entende que pode sim interromper aquela gravidez. E outras doenças? Não. Ah, mas se a doença também for incompatível com a vida, não tem previsão legal para isso, tá? Aí é caso a caso, entrar com uma liminar, o que quer que seja, mas não há previsão legal para isso, tá? Quando a gente fala de homicídio, que é o crime mais importante dos crimes contra a vida, eu acho que é muito importante a gente lembrar do homicídio privilegiado, que nada mais é do que uma diminuição de pena, mas a doutrina chama de privilegiado, que é aquele caso do juiz que pode reduzir a pena por relevante valor moral, social ou sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. A gente tem uma redução de pena, chama-se de homicídio privilegiado. E nós temos os homicídios qualificados, que são importantíssimos. Pode cair qualquer um? Pode. A gente tem que estudar todos? Tem. Tem que conhecer todos? Tem. Paga, promessa de recompensa, motivo fútil, asfixia, meio insidioso ou cruel, todos eles. Porém, os que a gente mais tem possibilidade de cair numa prova policial. Acredito que homicídio funcional contra a autoridade ou segurança, agente da segurança, né, porque envolve nós, agentes da segurança, é um privilégio, né, que o Estado acabou nos concedendo por conta da vulnerabilidade que a nossa função nos causa. Então, eu sou vulnerável por ser um agente da segurança, né, minha cabeça vale mais aí no mundo do crime, eu tô de peito aberto o dia inteiro na frente do perigo, então eu acabo tendo essa vulnerabilidade por conta da minha função, portanto, o Estado trouxe essa qualificadora para tentar proteger os agentes de segurança dele. Então, esse homicídio funcional é um homicídio qualificado, como todos os outros homicídios qualificados, é crime hediondo, e aquele homicídio de um funcionário público da área de segurança, seja no exercício da função ou em decorrência da função. E eu morro por ser delegada.
Seja trabalhando como delegada, ou seja na minha casa, na minha vizinhança, alguém me mata por eu ser delegada. Lembrando que se estende essa qualificadora também o meu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau, se a morte dele também for em razão dessa condição do fato de eu ser uma funcionária da segurança do Estado, tá? Também é qualificado o homicídio contra menor de 14 anos e também é qualificado o feminicídio. Feminicídio, então, não é um crime autônomo, é uma qualificadora do homicídio como qualquer outra. E o que é o feminicídio? É a morte de qualquer mulher? Mulher morreu é feminicídio? Não, pessoal. Só é feminicídio quando a mulher morre por razões da condição do sexo feminino. Milena, que raios é essa razão de condição do sexo feminino? Morreu por ser mulher? Sim. Seja por uma situação de violência doméstica e familiar, que é essa vulnerabilidade da mulher, ou seja por um menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. Então, por exemplo, um caminhoneiro não aceita que a colega de profissão seja mulher e fala, não, mulher que dirige caminhão tem que morrer, vai lá e mata aquela mulher, cometeu um feminicídio, matou por uma discriminação ou menosprezo àquela a condição de mulher. O marido ou ex-marido que mata a mulher comete feminicídio, porque é no contexto de violência doméstica familiar, tá? Então, sempre que tiver esse contexto de violência doméstica ou familiar, previsto na Lei Maria da Penha, né, que é na unidade doméstica, numa relação íntima de afeto, mesmo que não tenha coabitado, ou ainda numa relação familiar, nós temos essa violência doméstica familiar prevista na Lei Maria da Penha. Se houver um menosprezo ou discriminação à condição de mulher, também temos o feminicídio, porque é um homicídio qualificado por conta da mulher morrer por questão de gênero. Ela morre porque ela é mulher, tá? Lembrando que o feminicídio, a gente tem um aumento de pena se a vítima estiver gestante ou até 3 meses após o parto, se for contra maior de 60, deficiente, portadora de doenças degenerativas ou ainda na presença dos seus filhos ou pais, seja presença física ou virtual, tá? Também entra nesse aumento de pena se esse homicídio, né, esse feminicídio, na verdade, esse homicídio qualificado, né, esse feminicídio se der mediante descumprimento de medidas protetivas de urgência. Aquela mulher já fez um BO contra aquele homem, já pediu medida protetiva de urgência, ele não pode chegar perto e ele não aceitando o fim, vai lá, quebra a medida protetiva, entra na casa e mata aquela mulher. Temos aqui uma causa de aumento de pena, tá? Muito importante isso. Pessoal, uma coisa que eu aposto que vai cair por aí, porque é uma super novidade legislativa e bem importante, né? O STF declarou agora, tá? É uma decisão muito recente, por unanimidade, que o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio é inconstitucional. Então, aquela vítima que traiu o marido, e aí o marido, para defender a sua honra, mata essa mulher. Ele não tem como alegar essa legítima defesa da honra, porque não existe você, para defender a honra, tirar a vida de alguém, tá? Hoje, essa tese é considerada inconstitucional, não pode ser alegada. Há tempos já não vinha sendo aceita, né? Já não tinha mais esse aceite dessa legítima defesa da honra, mas agora, por unanimidade, o STF decidiu mesmo que é inconstitucional o uso dessa tese de defesa. Poxa, mas não pode usar qualquer coisa na defesa, não é restrita, não posso usar o que eu quiser na defesa? Hoje não, o STF entendeu que é inconstitucional, não pode usar, porque viola princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Então, hoje não pode mais se usar essa tese, tá? Homicídio qualificado privilegiado é possível, lembrando que as causas de diminuição de pena, né, ou privilegiadoras, são sempre de natureza subjetiva. Então, só vai existir esse homicídio qualificado e privilegiado se a qualificadora for de natureza objetiva. Os meios de execução, os modos de execução, meio cruel, asfixia, enfim, né, alguma qualificadora objetiva. É hediondo? Não. Para a maioria da doutrina, o homicídio privilegiado qualificado não é hediondo,
tá bom? Esses, na minha opinião, são os temas mais importantes de crimes contra a vida. Acredito que deva cair alguma coisa nesse sentido, lógico que, né, tem que ser muito mais aprofundada a matéria, mas aqui é só uma visão rápida do que pode cair. Crime de lesão corporal. A gente tem que lembrar algumas coisas muito importantes. Primeiro, que a lesão grave doutrinariamente se divide entre grave e gravíssima, mas na legislação ela simplesmente chama grave, né? Então não se esqueçam que o parágrafo primeiro traz a grave e o parágrafo segundo a gravíssima, mas isso é definição doutrinária. Para o nosso Código Penal, lesão grave, parágrafo segundo e terceiro, por isso é tão importante saber a pena de cada um deles para saber se o examinador está falando da grave ou da gravíssima, já que no Código Penal ambas são lesões graves. Mais grave ou menos grave, mas ambas estão lá como lesão grave, tá? Outra coisa muito importante na lesão. Pessoal, quando a gente fala em violência doméstica e familiar, a gente não pode usar a representação nas lesões leves. Por quê? Porque essa necessidade, essa condição de procedibilidade de representação na lesão leve está prevista na Lei 9.099. E a Lei Maria da Penha não permite a aplicação do 9.099. Então, lesão leve ou culposa, depende de apresentação? Sim, exceto em violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Se for contra homem, depende de apresentação. Se não tiver violência doméstica e familiar, depende de apresentação. Mas nesse contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se esqueçam que é pública incondicionada. E os demais crimes que dependem de representação, ameaça, o stalking, ou que depende de queixa-crime, uma injúria, calúnia, difamação, nesse contexto de violência doméstica, como é que fica? Fica normal, pessoal, como qualquer outra vítima, porque a previsão da representação ou da queixa-crime estão na própria lei, no próprio Código Penal, e a Lei Maria da Penha ela não proíbe que se use representação. E ela não manda não usar o Código Penal. Só que ela manda não usar é a 9.099. Então, isso se aplica só na lesão leve. Nos demais crimes, toca o barco do jeito que está previsto na lei, tá? Eu acho que tem grande chance de cair a lesão funcional, porque envolve, assim como a gente for homicídio funcional, envolve a nossa categoria, né, de agentes da segurança. E acho que tem bastante chance de cair a diferença entre o parágrafo 9º e 13 da lesão corporal, sendo que o 9º prevê uma violência doméstica e familiar, que pode ter como vítima homem e mulher, que não caracterize essa condição de gênero. Já no 13, a vítima só pode ser mulher, e essa lesão decorre de razões de condição do sexo feminino, igualzinho no feminicídio, que seja mediante violência doméstica e familiar, ou por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. Aqui a gente está falando em condição de gênero, tá bom? Então, importantíssimo isso. Tomar uma aguinha para aguentar falar mais. Crimes também que tem tudo para cair. Crimes sexuais. Pessoal, eu aposto bastante em crimes sexuais. A gente tem que lembrar o que dos crimes sexuais? 213, o estupro. O que a gente tem que lembrar? Sempre mediante violência ou grave ameaça. Ah, Milena, mas não é não. Se eu falei não, mas não teve violência nem grave ameaça, a gente não tem estupro? Não. Estupro só existe se houver violência ou grave ameaça. Então não tem crime? Pode ter outro crime, pode ter uma importunação, mas estupro só mediante violência ou grave ameaça. Não esqueçam. Segundo crime, 215, violação sexual mediante fraude. Esse crime durante muito tempo tinha uns exemplos mirabolantes, de festa fantasia, hoje a gente tem exemplos muito comuns, infelizmente, que aparecem nos plantões que a gente pode citar quando se fala de violação sexual mediante fraude. É aquela conduta sexual mediante um meio fraudulento, que causa à vítima uma percepção equivocada da realidade. Então a gente pode ter um médico que finge que tem que fazer aquele exame, esse exame aqui é essencial, que é um exame ginecológico. E, na verdade, ele está cometendo um ato libidinoso, está tendo um prazer sexual naquilo. A gente pode pensar num líder religioso. Ah, eu vou te benzer. Também está lá tendo um prazer sexual naquele fato. A gente pode pensar no parceiro que, durante uma relação consentida com o preservativo, retira aquele preservativo sem a percepção da outra parte. Então, veja, aquela relação é consentida,
Porém, a partir do momento que retira o preservativo sem a autorização da outra parte, está cometendo um ato libidinoso mediante uma fraude. Então, a gente tem vários exemplos aí dessa violação sexual mediante fraude. Como hoje esse crime está bastante discutido, porque tem uma previsão aí de um tipo penal para ser criado, para punir quem retira o preservativo durante a relação, pode ser um crime que venha a ser cobrado, tá? Não precisa ter um crime próprio, que a gente já tem na violação sexual mediante fraude, a punição para aquele que retira o preservativo durante o ato sexual. 215A, importunação sexual. Esse crime foi criado para punir, né, inibir essa conduta de locais públicos, transportes públicos, ou num show, onde quer que seja, que o agente se aproveita, né, daquele tumulto para ficar roçando na vítima e acaba, algumas vezes, até ejaculando na vítima e não conseguia caracterizar nenhum dos crimes, né, não encaixava em nenhum tipo, surgiu essa importunação sexual para punir esse tipo de conduta. Lembrando que quando se criou esse crime, a gente revogou a contravenção, tá? Lembrando também que a importunação sexual é pública e incondicionada e que é qualquer ato libidinoso sem anuência da parte. Então, a gente pode encaixar aqui o não é não. Falou não e teve o ato libidinoso, a gente pode caracterizar aqui essa importunação sexual. Um beijo lascivo pode entrar aqui? Pode ter entendimento nesse sentido, tá? Nosso próximo crime sexual é o assédio sexual, 216A. A gente não pode esquecer que o assédio sexual exige aquela condição de superior hierárquico ou ascendência laboral. Tem que ter essa relação de emprego e hierarquia e subordinação, tá? Embora a mídia tenha a mania de chamar tudo de assédio sexual, nós que somos da área temos que saber que assédio é só com essa relação de hierarquia, tá? 2 crimes importantíssimos que tem tudo para cair: 216B, 218C. 216B é o registro não autorizado de intimidade sexual. Então, um dos parceiros, por exemplo, grava aquele ato sexual sem anuência da outra parte. Outro exemplo: a vizinha grava o vizinho nu ou praticando um ato sexual. Então, esse artigo prevê a punição para quem produz, fotografa, filma, registra cena de nudez ou ato libidinoso sem autorização dos participantes ou de um dos participantes. Mesma pena para quem realiza montagens. Olha, a inteligência artificial cai aqui também, tá? Pega um corpo pelado e põe uma cara. Supostamente parece que fizeram isso esses dias com a foto de uma atriz bem famosa, né? Então, a gente sabe que tá aqui no 216B. E o 218C, ele pune aquela divulgação de cena de estupro, de sexo ou de pornografia. Então, todo mundo responde, qualquer pessoa que divulgar aquela imagem responde. Inclusive, se eu recebi um nudes aí de um ator famoso, e uma das minhas amigas brincando e tal, respondo por esse crime, tá? Qualquer pessoa que divulga uma cena qualquer de sexo, uma cena íntima, sem autorização das partes, responde por esse crime, tá? Eu gosto de falar na aula que esses 2 crimes, eles não exigem uma satisfação libidinosa, tá? Não precisa ser satisfação sexual. Então, o simples fato de eu registrar sem autoridade ou eu divulgar já caracteriza o crime. Vamos dar exemplos? A pessoa aluga a casa dela lá num aplicativo qualquer, Airbnb, alguma coisa, e coloca câmera no banheiro, no quarto. O provador da loja coloca câmera no provador, a loja coloca câmera no provador. A vizinha que registra o vizinho porque quer reclamar no condomínio. Todas essas pessoas que registraram sem autorização da vítima a sua intimidade, ainda que não tenha uma intenção sexual, ainda assim responde por esse crime. E quem divulga os nudes, as fotos íntimas também, ainda que não tenha satisfação sexual no que faz, tá? Porque aqui a gente quer preservar a intimidade das pessoas. 217A, grande chance de cair, é o nosso estupro de vulnerável, qualquer ato libidinoso contra menor de 14 anos. E se ela for prostituta? Também. E se ela já tem filho? Também. E se ela cria? Também. E se ela usa roupa curta? Também.
Gente, o entendimento pacífico, sem discussão nenhuma, é que o nosso legislador trouxe um critério objetivo, que é a idade. Menor de 14 anos não tem capacidade de discernir sobre ato sexual e qualquer consentimento é inválido. Então, qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. E se aquela pessoa vier a ficar grávida, tem direito ao aborto legal, tá? Não se esqueçam disso. É considerado vulnerável por equiparação qualquer pessoa que por deficiência ou enfermidade não consegue ter o necessário discernimento para os atos da vida sexual, da vida íntima, tá? Tanto faz ter discernimento para a vida financeira ou não, aqui tem que ser o discernimento para a vida íntima, tá? Ou ainda aquela pessoa que por qualquer causa não consiga oferecer resistência. Pode ser droga, pode ser bebida, pode ser banho de Cinderela, ela pode ela mesma ter tomado, ela pode ter recebido de alguém, tanto faz. Perdeu a capacidade física de resistência, se encaixa aqui como equiparado a vulnerável, tá? O que mais que a gente tem aqui? Os crimes sexuais é isso, lembrando que agora eles são público incondicionado, tá? Muito importante isso. E às vezes cai o estupro coletivo e o corretivo. Só para a gente não confundir, coletivo é em concurso e o corretivo é aquele estupro para controlar o comportamento social sexual da vítima. Ah, não, ela não gosta de homem, pois vai aprender a gostar e vai lá e estupra aquela pessoa, tá? Então é nesse sentido esse estupro corretivo, uma suposta correção da identidade daquela pessoa. Sobre os crimes contra o patrimônio, eu vou falar alguns pontos que eu considero bastante importante para a gente pincelar. Primeiro, a consumação tanto do furto quanto do roubo se dá com a inversão da posse, com a intenção, né, de ter para si aquele bem. Então, eu pego aquele bem da pessoa, eu subtraio aquele bem da pessoa, seja com violência ou não, nesse momento da inversão da posse que eu peguei para mim, está consumado o crime tanto de furto quanto de roubo. Se perseguir imediatamente, o PM conseguir pegar e trazer de volta e prender, consumou? Consumou. Inverteu a posse, a gente já tem a consumação. Hoje é pacífico o entendimento de que não é exigida a posse mansa, pacífica ou desvigiada do bem. Basta a inversão da posse. Isso cai muito, pessoal, não esqueçam. Teoria da amócio ou aprehencio, tá? Basta o deslocamento do objeto, a inversão da posse com a intenção de se subtrair aquele bem. Qual a diferença entre furto e roubo? Em tese, né, é que o furto é pacífico, enquanto o roubo é cometido mediante violência ou grave ameaça. Preciso saber as causas de aumento de pena do furto? Sim. Preciso saber as causas de qualificadora de furto? Sim. E do roubo também? Sim. Por quê? Porque o examinador adora tentar fazer você confundir as causas de aumento do furto com as qualificadoras do roubo e você não vai confundir, então você precisa saber sim, tá bom? Acho muito importante do furto a gente falar que a diferença entre o furto mediante fraude e o estelionato é que ambos, né, tem uma fraude envolvida, mas no furto mediante fraude, o agente distrai a vítima para subtrair o seu bem. Enquanto que no estelionato, o agente engana a vítima para que ela entregue o seu bem. Então veja a diferença. Eu pego e estou no banco e fico distraindo aquela vítima e pego o cartão dela, subtraio o bem dela. Ou eu mostro, olha que bonito aquela paisagem, na hora que eu olhar eu pego o dinheiro dela. Eu distraí aquela vítima para furtar, para subtrair o seu bem. Diferente de eu contar uma historinha para a vítima, eu preciso disso, eu estou morrendo de fome, preciso de dinheiro, para que ela me entregue um bem. Então, ela me entrega espontaneamente, ela quer me entregar, mas porque ela está com uma falsa percepção da realidade. Ela acreditou naquilo que eu estou falando, portanto, ela me entregou aquele bem. Esse é o estelionato, tá? Não confundam estelionato com furto mediante fraude. O roubo, o que a gente tem que lembrar de importante? A gente tem que lembrar que o caput traz pra gente o roubo próprio, tá? Violência ou grave ameaça são empregadas antes ou durante subtração, ou ainda
se diminuir a capacidade de resistência da vítima de alguma forma, tá? Tem violência ou grave ameaça, no primeiro exemplo, né, que a violência e grave ameaça são empregadas durante ou antes da subtração, passa tudo com uma arma ameaçando, ou bate na pessoa pegar o tênis dela. A violência ou grave ameaça foi aplicada antes ou durante a subtração, tá? A violência tem que ser contra a pessoa, tá? E cabe também, né, o roubo próprio, ele traz também pra gente aquela figura da pessoa que diminui a capacidade de resistência para subtrair o seu bem. Já o roubo impróprio, que é o nosso parágrafo primeiro, traz pra gente, na verdade, uma figura que seria furto, mas que acaba tendo uma violência que torna um roubo. Então vamos dar um exemplo. Não tem ninguém naquela casa, eu entro para subtraio todos os bens. Na hora que eu tô saindo, o vizinho vai lá para tentar impedir. E eu, para garantir a minha impunidade, ou garantir que eu vou ficar com os bens, ou algo assim, eu acabo agredindo aquele vizinho para fugir com o bem. Então, veja, seria um furto, já estava tudo certo, eu peguei os bens de forma pacífica, bonitinho, tô indo embora, mas para conseguir sair impune ou sair com o bem, eu faço o uso de violência, tá? Então, a violência e a grave ameaça são empregados após a subtração, diferente lá do roubo na sua forma do caput, que é durante ou antes da subtração, tá? E essa violência para garantir a sua impunidade ou detenção do bem. Tá legal? Isso que a gente tem de mais importante, tem que lembrar das qualificadoras do roubo, tem que ver a diferença entre roubo e furto, qualificadoras aumento de pena, que isso cai muito. Qual a diferença entre roubo e extorsão? Pessoal, ambos se dão mediante violência ou grave ameaça, ambos são vantagens, né, patrimoniais, mas a grande diferença é que no roubo, o agente se apossa de um bem da vítima mediante violência ou grave ameaça, enquanto na extorsão, para existir essa vantagem, eu dependo de uma conduta, uma colaboração da vítima. Cuidado aqui, tá? A gente tem em mente que o roubo não depende da colaboração da vítima e na extorsão eu preciso da colaboração da vítima. Mas cuidado com um detalhezinho aqui para você não errar. No roubo, eu falo, passa tudo mediante violência ou grave ameaça e ele me passa a carteira. Gente, aqui a vítima colaborou, me passou a carteira. Mas essa participação da vítima não é essencial para minha vantagem. Porque se eu falar, me passa tudo, mostrar a arma, e ele não passar, eu vou lá e pego a carteira. O roubo vai estar do mesmo jeito. Eu não preciso dessa participação da vítima. Já na extorsão, eu preciso. Eu falo, me dá a sua senha. Se ele não me der a senha do banco, eu não consigo pegar o dinheiro dele. Assine esse cheque. Se ele não assinar o cheque, eu não consigo pegar o dinheiro dele. Então, na extorsão, é essencial, é imprescindível a participação da vítima para obter uma vantagem, tá? Isso é muito importante. Outra coisa muito importante nos crimes patrimoniais. Extorsão mediante restrição de liberdade da vítima é o nosso sequestro relâmpago, tá? É uma extorsão qualificada por essa restrição de liberdade da vítima por um tempo juridicamente relevante, né? E que essa restrição de liberdade seja necessária para a obtenção da vantagem. Não confundam a extorsão mediante restrição de liberdade da vítima, que é o sequestro relâmpago, com a extorsão mediante sequestro, que nada mais é do que a gente conhece como sequestro, que é a restrição de liberdade de alguém para se exigir um resgate ou uma vantagem, tá? Não confundam. Por fim, trouxe também para a gente estudar uma matéria que eu acho importantíssima, porque teve alteração legislativa muito importante, que vai cair com certeza, que são os nossos crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Pessoal, qual a diferença entre esses três crimes? Não se esqueçam, na calúnia, você imputa a alguém um fato criminoso, um crime, contravenção não, hein, gente? Só crime mesmo, para alguém, atingindo a sua honra objetiva, a forma como a sociedade enxerga aquela pessoa. A Maria subtraiu o bem da Joana. O João matou a Maria. Então, eu imputo um crime, um fato certo, determinado, criminoso a alguém,
tá? Em regra, se eu provar que aquilo é verdade, eu tenho exceção da verdade, não respondo por aquele crime, porque para o Estado interessa saber se alguém comete crime ou não. Então, falei que aquela pessoa cometeu crime, se ela realmente cometeu, tudo bem, não estou cometendo calúnia, né? Difamação é a divulgação a imputação de um fato certo, determinado, que não seja crime, tá? Então, também falo, a Maria sai com vários homens. Ela ontem saiu com o João. Então, eu estou falando do fato certo, determinado, estou falando que a Maria está saindo aí com os homens, que ela está traindo o marido dela, mas isso não é crime. Então, eu estou imputando um fato certo, determinado, que não é criminoso. Em regra, não cabe exceção da verdade, porque o Estado não quer saber se a Maria sai com o João ou não sai. Pode caber exceção da verdade se, por exemplo, eu estiver falando de um funcionário público, porque aí, nesse caso, interessa para o Estado. Ah, a Milena é uma péssima delegada. Ela, tal dia, fez isso e aquilo. O Estado quer saber, está fazendo mesmo? Me fala o que a minha funcionária está fazendo. Então, nesse caso, caberia, tá? E também atinge a honra objetiva, a forma como a sociedade te enxerga. Por fim, nós temos a injúria, que é uma ofensa, uma qualidade negativa, que atinge a honra subjetiva, a forma como você mesmo se enxerga. Ah, a Milena é uma péssima professora. Ai, a Milena é feia. Qualquer coisa assim que atinja a minha honra subjetiva e me ofenda, tá? O que vai cair provavelmente sobre crimes contra a honra? Pessoal, a injúria racial. A injúria racial, ela estava lá no nosso artigo 140, na injúria. O parágrafo 3º do artigo 140 previa a injúria qualificada por preconceito decorrente de raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou deficiente. Já era predominante o entendimento do STF de que essa injúria racial era uma forma de racismo, mas não tinha uma previsão expressa na lei disso. Hoje tem. A injúria racial, raça, cor, etnia, saiu do 140 do Código Penal e foi lá para o crime de racismo, tá? Então, hoje, a injúria racial é crime de racismo previsto na lei de racismo. Ah, e aquele parágrafo 3º do 140 deixou de existir? Não. Ele ainda existe, mas é a injúria preconceituosa. Então, existe a injúria preconceituosa se essa ofensa decorrer de religião, condição de pessoa idosa ou deficiente, tá? Então, a injúria racial saiu do Código Penal e foi lá para o crime de racismo, e no Código Penal continuou como a injúria preconceituosa quando a gente está falando de religião, pessoa idosa ou deficiente, tá? Não pode esquecer isso é muito importante. A pena de injúria racial, lá no Código Penal, era de reclusão de 1 a 3 anos. Hoje, na lei de racismo, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Essa injúria preconceituosa do Código Penal, em todas as suas formas, depende de representação do ofendido. Hoje, a injúria racial, lá da lei de racismo, ela é pública, incondicionada, ela independe de representação do ofendido para ter a sua apuração, tá? Pessoal, super corrido, porque eu quis falar de tudo de mais importante que a gente viu aqui em direito penal, os assuntos que eu acho que mais tem chance de cair por conta das alterações legislativas ou dos movimentos que estão em alta de defesa de vulnerabilidade da mulher, defesa das crianças e tudo mais. Então, eu acho que esses são os pontos que podem vir a ser mais cobrados. Por isso eu quis fazer essa revisão com esses pontos. Se você estudou, se você fez a sua parte, se você assistiu nossas aulas, resolveu questões, eu tenho certeza que você está preparado e que você só precisa de calma para fazer a sua prova. Confie em você, confie na sua preparação, se mantenha calmo, que com certeza essa vai ser a sua hora, tá? Eu agradeço todas as aulas que vocês participaram. A gente segue junto, ainda tem prova oral aí pela frente, a gente segue junto. Eu desejo uma boa prova para vocês, que vocês façam essa prova com muita tranquilidade, que essa seja a vez de vocês e que essa seja a guinada da vida de vocês, essa virada de chave que um dia eu tive. Desejo muito boa sorte.
E a gente se encontra por aí nos plantões policiais, tá, pessoal? Até a próxima!